Ideias não é problema para um escritor. Acho que o mundo ele tá cheio de histórias, potenciais histórias, e o escritor ele é sensível para perceber esses pequenos insights assim de inspiração. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e tô aqui hoje, gente. Tô sem co-host, né? Como vocês estão vendo, tô sozinha, mas por um motivo especial, porque nós temos nada mais, nada menos do que 3 convidadas hoje. Hoje vai ser dose tripla no 236 Podcast. E são 3 convidadas super especiais, são 3 autoras. Olha isso, 23 chegando aí em novos horizontes. Temos 3 autoras incríveis, cristãs e que estão aqui para dividir uma mensagem muito legal com a gente. Quero apresentar para vocês, gente, muito obrigada por terem vindo, Camila Antunes, Tamires Marinho e Becca Mackenzie, bem-vindas! Obrigada! Eu que agradeço. Uma honra! Ai, gente, é um prazer receber vocês aqui. E eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês, a gente já gosta de chegar aí no ponto quente, né? E eu queria começar aqui conversando com vocês, perguntando sobre por que ficção cristã? Vamos entrar aí com essa pergunta. Uma excelente pergunta. E agora quem vai? Eu não comecei escrevendo ficção cristã. Eu gostava de escrever histórias, eu gostava de contar histórias. E a minha ideia era escrever um entretenimento de qualidade, um entretenimento saudável. E eu tinha uma visão errada e distorcida da ficção cristã. Porque eu achava que a ficção cristã ela tinha que necessariamente ser uma pregação disfarçada de historinha. Então eu tinha um certo preconceito com o termo ficção cristã e eu achava que não escrevia ficção cristã. Tanto que quando eu escrevi esse livro aqui e eu mandei para uma amiga que também é escritora e também é cristã ler, eu falei, amiga, olha, não é uma ficção cristã. Jesus aparece lá no final da história, mas prometo que não é uma ficção cristã. Porque na minha cabeça não era. Mas o coração, a mão escreve daquilo que está cheio o coração. Então, sem perceber, eu coloquei referências bíblicas, eu coloquei valores bíblicos e isso é ficção cristã. Então, para mim, a ficção cristã ela é uma expressão genuína. É uma forma de você se expressar livremente. Quando eu me assumi como ficção cristã, eu me senti mais livre, porque antes parecia que eu estava andando em uma corda bamba. Eu queria agradar a Deus, mas eu também queria agradar ao mundo. E a partir do momento que eu falei, não, é ficção cristã, eu desapeguei um pouquinho da ideia de preciso agradar as pessoas. Não, agora eu quero agradar a Deus. E isso não significa escrever uma pregação disfarçada de história. Isso significa escrever uma história cheia de valores e que aponta para Cristo de alguma forma. Nossa, que legal. Eu sempre gostei de escrever, né? Eu sou a pessoa que tinha uns caderninhos de infância, assim, com poeminhas e tal. Mas eu tentei com 19 escrever um livro que era totalmente contra tudo que a gente acredita. Felizmente eu tenho esse passado. Mas, assim, eu senti que foi muito a mão de Deus me barrando mesmo, porque eu não passei do 5º capítulo. Eu tentei pegar ele diversas vezes pra continuar e ele não desenvolvia de jeito nenhum. E aí eu tentei outras coisas na minha vida e deixei esse sonho ali de lado um tempo, né? E aí quando eu tive o meu encontro real com Deus, agora já na vida adulta, né? Porque eu sempre fui da igreja, mas era esquenta-banco, né? Ia só pra dizer que ia, mas eu não tinha tido o meu encontro com Deus de verdade. E aí, aos 26, né? É bem recente. Eu tive esse encontro de verdade com Deus. E foi justamente numa campanha de Jacó, da identidade de Jacó, que é justamente a mensagem do meu livro, né? Essa mudança de identidade. Eu tive a minha conversão de verdade. E aí, essa vontade voltou, assim, com uma força inexplicável. E aí, eu falei assim, se é o chamado mesmo que o Senhor... se é o que o Senhor mesmo quer que eu faça da minha vida, vamos lá. E aí eu me joguei de cabeça. E aí, quando eu comecei a escrever a ficção cristã, eu não sabia que existia. Eu falava pra minha família assim, não, eu preciso escrever histórias que eu gosto, que eu queria ter lido na minha adolescência, que é coisas que eu queria
consumir e eu não acho, não tem. E eu sinto que Deus tá me chamando pra fazer isso. E aí, quando eu comecei a parte de divulgação no meu livro, que eu fui achando, eu falei assim, gente, tem muita gente fazendo o mesmo que eu. Foi assim, uma surpresa grande pra mim, uma felicidade. E eu falei assim, gente, me encontrei aqui. E eu já tinha tentado muitas coisas na minha vida e nada dava certo. E eu ficava assim, meu Deus do céu, por que nada dá certo? E eu tentei muitas coisas, assim, dos meus 17 aos meus 26, eu fiz 1 milhão de coisas. E eu sinto que Deus não deixou nada das outras coisas dar certo, justamente porque quando eu estava onde Ele queria que eu estivesse, as coisas, as meninas sabem, foi extremamente rápido, assim, comparado a outras pessoas, né? Mas eu não uso isso como glória nem nada. Eu entendo como testemunho pro que eu vivi, de ter tentado muitas coisas e nada ter ido pra frente. Então, assim, quando eu estava onde Ele queria que eu estivesse, a coisa só foi, Ele me mostrou que é exatamente onde ele... Tipo assim, eu tô deixando dar certo porque é onde eu quero que você esteja. Então, assim, a ficção cristã foi... Não sei explicar. Me encontrei, assim... Eu me achei mesmo assim, como eu nunca tinha me achado na minha vida. Que legal. Que lindo. Eu acho, assim, que é importante a gente pensar nessa definição de ficção cristã como histórias, né? Tem muitas pessoas que se confundem, assim, com o termo... principalmente pessoas de fora que nunca viram, então encontrando pela primeira vez. Teve uma vez que uma repórter me perguntou se a ficção cristã veio substituir a autoajuda, e que é uma coisa que não tem nada a ver, então acho que as pessoas têm esse entendimento de que é uma coisa mais... Palestrinha. Uma palestra, um sermão, um modo de você passar ali uma lição de moral, enquanto, na verdade, eu achei que a Beca falou muito bem sobre a gente consegue escrever com liberdade, né? Porque enquanto eu estava escrevendo uma ficção geral, né, um livro secular, a gente, às vezes, suprime algumas informações que seriam cristãs demais para não causar estranheza. E quando a gente está escrevendo ficção cristã, a gente consegue, né, escrever aquilo que, né, transborda do nosso coração. Então, isso é muito legal para a gente compreender essa definição, né, de que a ficção cristã nada mais é do que histórias que a gente conta sobre a nossa perspectiva, sobre o nosso olhar, sobre a nossa visão de mundo, sobre a nossa cosmovisão, sabe? Então, isso é muito interessante, né? A gente sendo o que a gente é, né? Nas nossas histórias e compartilhando isso. Então, é muito interessante. E na minha vida, assim, eu tenho também um tempo aí de carreira na literatura, né? Eu acho que na minha vida a ficção cristã entrou também num momento muito importante, foi assim, pré-pandemia, né? E eu tava passando por um período de muita decepção com a literatura que eu estava consumindo, principalmente, né, no que dizia respeito à minha fé, né? Eu tinha me apaixonado ali por uma série de livros que, em um certo momento da história, eu percebi que começou a criticar ativamente a minha fé, e aquilo, acho que foi a gota d'água. A gota d'água, o pontinho final ali de acúmulo, né? De tudo aquilo que a gente consome que... a gente tem o costume de perceber isso, né? Esse tipo de crítica, então, a nossa fé. E aquilo ali foi uma decepção muito grande. E um pouco tempo depois, eu conheci 2 coisas. The Chosen e Amor de Redenção. O livro Amor de Redenção, da Francine Rivers, né? E aquilo e os 2, né, me edificaram de maneira tremenda em áreas diferentes da minha vida, né? E de maneira muito importante, assim. Impactaram a minha vida de maneira importante. E eu comecei a desejar intensamente que as minhas histórias causassem isso nas pessoas. Então, acho que foi assim que eu comecei a caminhar para a ficção cristã. Apesar de que a primeira história que eu escrevi, que foi o Lumen, eu não sei se você conhece esse. Você leu esse? Eu li. Essa foi a primeira história. E ela tinha muito da minha fé, carregava muito da minha fé. A gente não utilizava muito o termo ficção cristã aqui no Brasil, na época que eu escrevi Lumen, mas era assim, esse livro aqui tem a minha fé e os outros não necessariamente... sempre tinha um pouquinho ali, sabe? Mas era de uma maneira bem sucinta, escondidinha, porque não era o objetivo ali, o público era geral, né? Então, perdi um pouco a linha do raciocínio. Você ainda não tinha essa visão, assim, do de escrever intencionalmente ficção cristã. Então, você escrevia suas histórias
tinha um pouquinho ali, porque não tem como não ter, mas era ali mais escondidinho, porque... E era aquilo de suprimir, porque eu achava que não ia fazer sentido, as pessoas iam estranhar e tal. E aí, enfim, então o Lumen, ele era assim, ele tinha muito da fé, e era uma série, na verdade, tinha um outro livro junto, que era O Filho do Imperador, que hoje em dia ele tá escondido. Um dia ele volta. Peraí! E aí, essa série, né, que a gente chamava de Romances do Novo Mundo, ela tinha a fé, né, ali já. Então, assim, eu acho que Deus já me deu esse dom, me chamando pra escrever ficção cristã, né? E eu descobri isso anos depois. Que legal. Mas felizmente descobri, porque agora eu sou muito mais realizada, né? Fazendo o que eu faço e podendo afirmar que eu faço pro Senhor. Isso. É verdade, é isso. E é bem aquele versículo que fala, né? Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. E é exatamente isso. E eu sou grata que vocês têm esse movimento, né? Porque a Becca até falou uma coisa muito legal nos bastidores, que foi sobre o resgate da arte, né? E a gente estava conversando um pouco aqui, a gente falou sobre isso. Eu mesma sempre gostei de ler ficção, mas em um momento eu parei, porque eu vi que, como você falou, né? Ia em contrária à nossa fé, as ideias que estavam sendo propagadas e as que mais fizeram sucesso, viraram best-sellers e tal, você vê que eram ideias contrárias à família, contrárias a muito do que nós acreditamos. Então, assim, não estava legal para mim, aquilo começou a me incomodar. Apesar de eu gostar muito de ler, me incomodava aquelas ideias serem tão contrárias ao que eu acreditava. E eu meio que parei de ler, né? Comecei a ler apenas não ficção. E aí, quando eu conheci o livro da Tamires, eu voltei a ler, eu falei assim, nossa, gente, eu já conhecia a Tamires há alguns anos antes, né, de você lançar o seu livro. E aí eu falei, gente, uma pessoa que eu conheço escreveu um livro. E eu fiquei histérica. Eu falei assim, gente, uau, eu preciso ler, porque isso é incrível, eu conheço uma autora. Então eu fui lá, eu li. E eu falei assim, nossa, e foi muito legal, porque a partir daí eu fui conhecendo histórias e vendo que dá sim pra gente ler, ter uma leitura saudável, ter uma leitura que faça a gente refletir, que seja divertida, que seja leve, que nos faça chorar também, né, dona Becca? Poxa vida, né? Bastante. Então, posso puxar um pouco a orelha? Que nos faça chorar, que nos faça rir, que seja divertido, leve e que tenha principalmente os nossos princípios. Isso pra mim foi algo, assim, sensacional. E é assim que a ficção cristã tem crescido, porque a ficção cristã não surgiu hoje, ela tá estourando hoje, mas é um crescimento de anos, principalmente no mercado independente, muitas autoras dando a cara a tapa, indo como autora independente na Bienal, divulgando seus livros na internet. E aí os leitores vão lendo, vão conhecendo. Igual você lê um livro, aí você já quer mais, você quer outro. Tipo, você descobriu um novo universo. Como assim existem histórias onde a minha fé não é atacada, ridicularizada, estereotipada? Tem histórias interessantes com ação, aventura, distopia, romance, e que apresenta a minha fé de um jeito honesto. E aí você descobre um novo mundo. Então, há muitos anos a ficção cristã tem crescido de pouquinho em pouquinho, e agora a gente tá vendo uma explosão, porque de repente as editoras começaram a abrir as portas, abraçar. Se você vê do ano passado pra cá, Thomas Nelson, o Mundo Cristão, explodiu um monte, e tem agora outras editoras investindo e apostando. Então é um crescimento que veio de pouquinho em pouquinho lá de trás, e agora tá... Se intensificou muito no independente, né? Ele não esperou que essas obras chegassem em editoras para que aparecessem, né? O mercado independente, acho que alavancou, assim, a ficção cristã. Né? Sim. E é tão sobrenatural, porque até o mercado literário brasileiro, ele é complicado, né? Para um autor nacional conseguir chegar numa editora aqui no Brasil, é extremamente difícil. Então, a gente enxerga o quão sobrenatural isso, que é da vontade de Deus mesmo, porque, assim, o crescimento da ficção cristã tá, assim... Tá surreal. Eu acho que a ficção cristã era difícil duas vezes. Porque a gente, como autor independente, como autor nacional, né, já tinha essa dificuldade de chegar às editoras tradicionais. É muito difícil. E a ficção cristã não tinha muita entrada nas editoras cristãs. Né? A ficção cristã nas editoras seculares, nem pensar. Nas editoras cristãs, também não. Então era muito impossível. A gente estava fazendo o nosso trabalho, acho que sem nem acreditar que um dia, embora desejasse, né? Sim. Sem nem acreditar muito que um dia isso era possível, porque a gente sabia que a dificuldade histórica de se vender ficção cristã no Brasil, ficção para cristãos, né? Porque cristãos consomem historicamente mais não ficção.
Então, era difícil que as editoras realmente abrissem as portas para a ficção cristã. A gente foi vendo, assim, nesse formato que a gente tem hoje, lógico que sempre teve alguma coisa, né? A gente tinha aí as Crônicas de Nárnia, que são ficção cristã, que faz muito sucesso. Mas nacional, a gente teve alguns autores que já chegaram a editoras. A gente tinha Alicia Barros lá atrás, a gente tem Maurício Zagari, que são autores que vêm lá de trás já, né? Plantando a sementinha. Mas eu acho que mais recente começou ali com a Noemi Nicoletti, a Francine, né? As corajosas que chegaram no mundo cristão. Então, assim, foi uma coisa que a gente foi vendo acontecendo aos pouquinhos, né? E de repente. Da Robin, né? Também. A série da Robin, com certeza, que fez parte da minha adolescência. Foi a primeira ficção cristã que eu li antes de Nárnia, inclusive, né? Sim. A Robin Gunn. Então, mas a gente viu ali ele crescendo timidamente, né? A Robin é conhecida no mundo todo. A Robin teve grande impacto no Brasil, inclusive nessa geração de escritores que a gente tem hoje, né? Muitas escritoras foram influenciadas por ela, inclusive eu, né? A minha história lá, a primeira história que eu escrevi, tinha minha fé, porque um dia lá na adolescência eu li uma história que eu amei, que tinha uma personagem ali com a qual me identifiquei, e isso, né? Pra você ver, hoje a gente tá vendo o florescer do agir de Deus. Mas a semente foi plantada há muitos anos. É um trabalhar, um agir de Deus que tá acontecendo há muitos anos ali debaixo da terra. Ninguém tá vendo. E aí, de repente, agora a gente tá vendo as coisas florescendo, crescendo. Parece de repente, mas não é de repente. É verdade. Parece do fato. nada, mas não é, né? É uma sementinha que tá ali germinando. E é interessante isso, né? Como que agora... eu achei interessante até você falar sobre isso, sobre historicamente o consumidor cristão não lia, mas eu acho que também não lia porque não tinha. Sim. Até né? porque a gente vê que, pelo IBGE, o nosso país é cristão. A maioria das pessoas se declaram cristãs. Então, nós consumimos muitas histórias, só que a gente tem poucas histórias feitas por nós e para nós. Então, a gente tá acostumado a ver A gente está acostumado a ver a nossa fé sendo debatida, criticada nas histórias, e a gente sempre teve isso como normal. Às vezes, como aconteceu com você para de ler por um tempo e abandona porque você acha que já não tem mais para você, ou o Espírito Santo começa a te incomodar pelo conteúdo que você está lendo, ou então você começa a se decepcionar por todas as críticas e estereótipos. E aí, de repente, agora, eu acho que, assim, a gente tá mostrando pro cristão, ei, você tem uma opção diferente. E eu acho que quando a igreja, ela perceber isso, a gente vai ter uma virada muito grande no mercado. Porque nós temos mercado. A gente precisa fazer o mercado entender, ei, estamos aqui. É porque ainda tem um certo preconceito, né? A gente, às vezes, recebe uns comentários assim, tem que ler a Bíblia, não é pra estar lendo isso. A gente recebe bastante crítica nesse sentido. Como se a gente não estivesse fazendo uma coisa de acordo com a Bíblia. Mas os nossos personagens leem a Bíblia. Eu acho que a gente tem críticas de vários... estilos. De vários pontos, assim, né? Várias vertentes, várias origens. Tem essa de que alguns cristãos acham que o cristão só deve ler a Bíblia, né? Mas tem o outro lado... completamente oposto, de que algumas pessoas acham que a gente não deve categorizar a ficção do cristão como cristã, né? E tem ali certo, né? Faz certo sentido, mas a gente sabe que, do ponto de vista de mercado, né, a ficção cristã está acontecendo hoje que ela é classificada, né? Que ela não se encaixaria de outra maneira no mercado literário que não fora do rótulo de ficção cristã, né? A gente enxerga isso dessa maneira, né? É uma forma de você ajudar a encontrar o seu público-alvo. Né? E isso é feito no mercado, assim, até a própria classificação de romance e fantasia é uma forma de você alcançar o seu público-alvo. Então, chamar de ficção cristã... a vida, né, do leitor. E também é uma forma de você não enganar o leitor. Exatamente isso que eu ia falar. Porque se tem gente que não quer de jeito nenhum nada, nem um farelinho de fé. Então, se ela sabe que é ficção cristã, pronto, não quero ler. E é um direito dela. E tudo bem. Exato. Tudo bem. Eu acho que, poxa, a gente já classifica tanta coisa
todo mundo classifica, e tá tudo bem, ainda mais hoje em dia, a gente tem nichos, a gente tem subnichos, e tá quanto mais nichado, tem o nicho do nicho do nicho, e aí, quando chega a nossa vez, não pode, não pode falar que eu também sou mais dessa, eu gosto, eu acho que é até melhor, porque quem tá procurando vai saber o que é tipo, chancela ali algo que, pô, é exatamente isso que eu tô procurando, que foi o que eu fiz, por exemplo, né, se eu quero ficção cristã, então não quero o resto. Então eu consigo ser seleta, eu consigo excluir. Eu acho que às vezes a gente tem tanto uma coisa de inclusão, mas é bom a exclusão também. Porque às vezes eu não quero mais nada, eu quero aquilo ali, eu quero algo que tá alinhado com o que eu gosto. Então é bom eu saber que existe essa categoria e que eu posso excluir a outra, que não vai ser isso, não vai ser aquilo, não vai ser aquilo, vai ser isso. Né? Vai ser definido, né? É isso que eu escrevo, é isso que e acabou. Eu gosto das coisas mais simples. Eu lido muito com mães, né? Por conta da faixa etária do meu livro. E eu sinto muito que elas querem poder presentear os filhos com livros que elas vão ficar tranquilas, assim, com o que eles estão lendo. Então, porque a gente olha as capas hoje que estão nas livrarias, elas estão ali bonitinhas, com ilustrações, coloridas, aquela coisa fofa, e você vai abrir, você fica, meu Deus do céu. Então, assim, às vezes eu já ouvi assim, minha filha é muito leitora, minha filha é coisa que você vai olhar o que a menina tá lendo, às vezes ela tem 12, 11 anos e ela tá lendo coisas... Mais 18. Que não mais são 18 nada, mais 28. E aí, assim, e eu sinto que eu recebo mensagens de mães falando assim, é muito bom, me agradecendo, né? Não só a mim, mas todo o movimento, porque sabem que vão poder comprar o livro, entregar para os filhos e ficar completamente tranquila, não só pelos princípios, mas porque sabem que aquela história não vai além da idade, não vai além do que elas podem ler naquele momento, entendeu? Exato. E uma coisa que eu sempre falo é que as histórias, geralmente elas te dão um problema, né? O personagem ele tem um problema a ser solucionado. E nos livros seculares, né? Vamos dizer assim, eles dão soluções que vão totalmente contra o que a gente acredita. Então, às vezes, por mais que seja uma ficção, não é uma autoajuda nem nada, o adolescente ele vai e fala assim, poxa, eu tô passando por isso aqui e ela resolveu esse problema dela desse jeito. Então eu vou aplicar desse jeito. Então você pegar um livro que não tem os seus princípios e tentar adequar a solução que o livro te dá para aquele problema na sua vida, você vai dar com a cara na parede, né? Nossa, eu acho que dos que eu li, você vai arrumar problemas muito maiores. Porque as soluções... Eu acho assim, é importante a gente deixar claro, né, que a gente não acha que o cristão não deve ler outro tipo de ficção. Sim, claro. Ou que ele só precisa ler ficção cristã, né? Não é isso que a gente está dizendo. É só uma outra perspectiva, né? Eu poder ler um livro... É normal você querer ler mais ficção cristã quando você começa a ler? É super normal. Mas é igual a Camila falou, a gente não tá dizendo, não pode mais ler nenhum outro tipo de livro. Não, mas é isso, né? Eu acho que quando a gente começa a ler ficção cristã, é um caminho sem volta, né? Sim. Porque a gente tem outro tipo de experiência. A gente não tem só entretenimento, a gente tem ali... A gente é alimentado espiritualmente, a nossa fé é edificada, muitas vezes, né? Depois de ler um livro de ficção cristã. Uma amiga nossa tava até falando, gente, eu tô achando agora os romances normais tão vazios. Então a gente sente falta. Eu, particularmente, a minha experiência pessoal é essa. Quando eu vou ler um livro, assim, eu sinto falta daquele tempero que tem na ficção cristã. Aquele plot twist, aquele momento ali. O temperinho. O perfume de Cristo. Exatamente. A gente sente falta. E é isso. E eu acho que é uma forma de ajudar a gente a estabelecer ajudar na nossa vida, porque é uma coisa que eu falo constantemente, assim, porque eu escrevo para adolescente, né? Eu falo assim, como é que aquela menina de 12 anos que tá sofrendo bullying, que tá acontecendo uma coisa na escola, ela vai ler a Bíblia, ela não vai achar aquilo daquele jeito claro e como é que eu tô passando por determinadas coisas que não tem exemplos claros na Bíblia. E a Bíblia é uma literatura difícil, né? Você tem que ter um certo discernimento para compreender. Então, eu acho que é um instrumento, não é um substituto. Então, você pegar essa personagem tá passando por isso, é exatamente o que eu tô passando também. E ela resolveu esse problema dela com base bíblica, com base cristã, dessa forma. Então,
eu posso resolver o que eu tô vivendo também, entendeu? Uma das partes mais legais da ficção cristã é que a gente não substitui a Bíblia, mas às vezes se conecta exatamente com aquilo que você tá lendo. Às vezes você leu uma coisa na Bíblia, você não entendeu, mas aí de repente Deus usa uma ficção cristã para trazer um esclarecimento. Então, realmente, assim, a ficção cristã, ela traz princípios bíblicos, ela aponta para a Bíblia, ela nunca vai substituir a Bíblia, mas é isso, sabe? É você ver pessoas lendo a Bíblia, personagens lendo a Bíblia, é você ver pessoas resolvendo problemas biblicamente, ou lidando com seus problemas. Às vezes a pessoa vai ter que lidar com o problema. Enfim, é muito isso. É você ter um encorajamento. Eu sempre oro pedindo a Deus, assim, que as pessoas terminem o meu livro com vontade de abrir a Bíblia. Fechei o livro, agora eu quero abrir a Bíblia. Isso, tem uma avaliação do meu livro que eu nunca... Acho que é uma das únicas que eu não esqueço, que a pessoa botou assim, eu terminei o seu livro com vontade de abrir a Bíblia pra ler. E eu falei assim, não tem avaliação melhor que a gente receba que não seja essa. Exatamente. Você sentir que a pessoa teve sede de Cristo depois de terminar o seu livro. Não tem retorno melhor pra gente. E eu acho engraçado, né? Porque isso falando com pessoas que, por exemplo, não têm tanto contato com a palavra. E eu acho que funciona, né? Eu ouvi essa semana, nós somos pescadores, a gente joga isca. Então, às vezes, serve como uma isca daquela pessoa que, às vezes, não tem muito contato com a fé, mas ela lê e ela passa a se interessar. E para quem já é da fé, para aquela pessoa que já ama e que já quer ser mais seleta com aquilo que consome, né? Já quer ter um pouco mais ali ter um pouco mais de discernimento, fala, cara, isso não é para mim, ou então eu quero isso porque tem esse tempero, né? Tem esse perfume. Eu acho que é muito engraçado como a gente o cristão, de modo geral, né? Não são todos, claro, mas eu já vivi muito assim a minha vida. De que, tipo assim, essa parte do meu dia é de Deus. Essa parte do meu dia é pra mim. Sabe, assim, você meio que divide o que é de Deus, o que é seu, o que é secular. E, recentemente, eu tenho aprendido que, assim, cara, a minha vida é de Deus, eu entrego o meu dia nas mãos de Deus. Cara, tudo que eu faço... Deus está envolvido, você entende? Então, assim, não tem esse momento assim, não. O momento que eu tô aqui lendo a Bíblia, que eu tô dentro da igreja, então aqui é um momento de Deus, sabe? Que eu tô com Deus, eu tô bem com Deus. E aí, o momento que eu tô lavando a minha roupa, não tem Deus, não tem... Não é assim que funciona na minha cabeça, né? Claro. Hoje eu tenho esse entendimento de que, gente, tudo que eu faço, eu tô no mercado, eu tô com Deus. Eu tô ali aberta ao Espírito Santo. Às vezes você pode ceder o teu lugar na fila pra uma pessoa que só tem um produto, você tá com o carrinho cheio, você tá ali fazendo pequenos gestos, você tá ali vivendo sob a liderança do Espírito Santo o teu dia inteiro. Isso conta até no momento que você para pra ter um entretenimento, pra ler um livro, pra assistir uma série, um filme. Caramba, eu tô ali com Jesus tá ali do meu lado, a gente tá ali junto fazendo aquilo, sabe? Não é uma separação de, isso é vida com Deus, isso é vida... Sabe, cara, se a tua vida é de Deus, tudo que você faz tá ali envolvido. Escovando os dentes pra glória de Deus. Pra glória de Deus, é isso. Eu tô brincando com a minha filha pra glória de Deus. Eu tô fazendo almoço pra glória de Deus. Então, assim, tudo é pra glória de Deus. E é justamente por isso que, às vezes, tem coisas que eu vou fazer, que eu vou ler, que eu vou ouvir, que eu vou assistir, que vai me incomodar. Porque se eu tô com Deus o tempo todo, o Espírito Santo uma hora vai falar, amiga, não dá. E sabe, assim, vai me incomodar. E eu acho que nós cristãos, às vezes, somos taxados de pessoas que não têm... Esqueci a palavra. Que não... Tolerante. Que são intolerantes. Às vezes nós somos taxados assim. Mas quando você olha... Se você for olhar para o cristão comum, você vai ver que a gente tolera muita coisa. Quantas vezes eu assisti coisas que... Eu sei, assim, que não tá quase nada me edificando, não tem quase nada ali... Mas também, pelo menos, não tem nada de ruim, entendeu? E aí você vai deixando. Às vezes, eu já cheguei a abandonar a série porque o personagem xingou Deus. E pra mim, aquilo foi tão, assim, surreal, porque a gente tá acostumado a ver críticas, a ver... Enfim, só que naquele momento, quando a personagem xingou Deus, na hora eu parei, eu falei, não quero mais, nunca mais abrir aquilo, porque foi como se eu tivesse levado um tapa na cara. Então, a gente é muito tolerante, assim. Acontece que quando a gente começa a se aproximar mais de Deus, a gente quer se entregar cada vez mais. A gente quer ir cada vez mais profundo, a gente quer cada vez mais estar na presença de Deus.
Deus vai nos santificando e Ele vai nos chamando à santidade e a gente vai desejando mais e mais. E às vezes, falando assim, talvez a ficção cristã possa parecer uma coisa chata e muito espiritual, mas, gente, vocês já leram esses livros? Não, vamos parar um pouco pra falar dessas histórias. Vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. Pra quem tá aí falando, nossa, muito legal, mas não sei se eu quero ler isso, não. Será? Repense. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre as histórias de vocês? A Camila tá com o pitch pronto. Cadê que eu quero ouvir? É pra resumir a história? Eu não sou boa nisso, não. Mas não precisa resumir, mas só pra falar sobre o que a história fala. Sobre o que a história fala, pra todo mundo ficar aí com aquela coisinha de me conte mais sobre isso. Vou falar desse aqui, que é o 1000 Passos ao Sul, que é o lançamento novo. Ele conta a história da Cássia. A Cássia, ela é líder de adolescente na igreja dela. Você já leu esse? Não consegui aqui é ler cultura ainda. cristã pura. Ai, que legal! Ela é líder de adolescente na igreja dela e ela tem um emprego que era o emprego dos sonhos dela. Então, ela é muito realizada profissionalmente, ela tem uma vida estável, ela acha assim que tá tudo maravilhoso na vida dela. Até que um dia, um e-mail é enviado por engano, por acidente, por um antigo amor da adolescência dela. E esse e-mail é enviado pela codorna de estimação dela. E aí, até então, isso não deveria ser muito problemático. Afinal, quem lê e-mail hoje em dia, com Instagram, DM, né, WhatsApp. Mas, semanas depois, ele reaparece na cidade, depois de 13 anos. Sumido. E aí, a vida dela vira de cabeça para baixo. Ela fica ali de pernas pro ar. E aí, ela pode ser que ela descubra o amor aí onde ela menos espera. Uau, gente, eu já quero ler pra ontem. E o Deixa Nevar. Ai, esse eu li, gente, esse livro é lindo. O Deixa Nevar conta a história da Vânia, né? Esse aqui é muito especial pra mim, porque eu escrevi ele num momento muito difícil da minha vida e ele mudou minha carreira completamente. E ele conta a história da Vânia, que é uma designer de joias. Ela tá um dia lá trabalhando na joalheria dela, tranquila, feliz da vida, e aparece um cara por quem ela se apaixona, assim, logo de cara. Ele é lindo, maravilhoso. Ela fica babando ali por ele, mas tem um problema. Ele tá ali por causa de um anel de noivado que ele foi devolver. E eles vão se reencontrar algumas vezes ao longo dessa história, mas aí, enquanto isso, a gente vai acompanhar essa jornada da Vânia ali, em que ela tem que confrontar o passado dela, né, que ela tenta ignorar. E aí ela tem um encontro muito especial em um metrô que vai transformar a vida dela. E ela vai perceber ali que ela não pode simplesmente ignorar o passado, ignorar o inverno que esse passado traz para a vida dela, mas que às vezes a gente precisa somente deixar nevar na nossa vida. Uau, gente, se vocês ainda não leram, podem correr. Vamos deixar aqui os links, inclusive, na descrição do vídeo de todos os livros que vocês vão ver aqui para vocês poderem depois sair correndo para comprar e para garantir. Porque, gente, eu não li o 1000 Passos ao Sul ainda, mas os outros todos eu li, gente, valeu muito a pena. Ai, valeu muito a pena. E os dois são comédias românticas, bem contemporâneas. Maravilhosos. Se passam aqui na região dos Lagos do Rio. Ai, muito bom. Vamos lá. O meu já é pra uma versão mais nova do público dela. O Pros meu já é adolescentes. Eu sou uma escritora adolescente. Esse aqui ela vai formando leitores pra mim no futuro, entendeu? Exatamente, exatamente. E Inclusive, aí, os filhos dos seus. Desse jeito. Inclusive, eu presenteei uma amiga minha, né? Ela leu, a filha de uma amiga minha, na verdade, também bem nessa faixa etária de 13, 14 anos de idade, amou, leu rapidinho. Então, assim, para essa idade, é um livro que fala exatamente, né, sobre as dificuldades, né, dessa idade, da adolescência. Eu digo que, na verdade, ele é uma alegoria, né, do meu próprio testemunho. Legal. E assim, a Melissa, ela acaba indo estudar numa escola, ela sai de uma escola simples e vai estudar numa escola de elite. E ela não é uma menina rica, ela é uma menina mais humilde. E aí ninguém conhecia ela, então ela tinha a oportunidade de ser diferente. E ela agarra essa oportunidade com unhas e dentes e inventa toda uma vida falsa. Ela começa com uma pequena mentirinha, né? E aí experimenta pela primeira vez aquela sensação de ser admirada que ela nunca tinha sentido. E aí ela enfia o pé na jaca. E aí ela acaba virando a mais popular da escola. Passam-se 2 anos, né? Que ela alimenta essas mentiras nessa vida toda falsa dela.
E aí, até que chegam 2 alunos novos na escola dela, que vão bagunçar o mundo dela, né? Vão colocar essa farsa toda aí em risco. E aí ela precisa, finalmente, decidir se ela vai manter as aparências, se ela vai continuar vivendo essa vida falsa a troco da popularidade, ou se ela vai encarar a verdade na vida dela. E é uma história que é muito importante pra mim, porque justamente por ser do meu próprio testemunho, né? Dessa coisa de viver de aparências. Então, assim, é bem aquela comédia de sessão da tarde dos anos 2000, porque eu sou apaixonada. Então, se você gosta de comédias, assim, mais adolescentes e clichês. Ai, gente, eu amo. Sou suspeita. E o livro dela tem um projeto gráfico incrível, porque eu vou sempre falar disso, que eu acho muito legal. O livro, quando você abre, mostra aqui os armários da escola e a orelha, você abre o armário. Gente, isso é muito lindo. Muito legal. É muito lindo. E os armários, na frente é o armário da Mel, né, que é a protagonista. E atrás é o do Nick, que é o... Inclusive, tem elementos dentro da história que vocês têm que ler pra descobrir. Porque, né? Pra saber mais. É bem divertido. Eu sou a amiga que escreve fantasia. Esse livro conta a história da Alison. Um dia a Alison, ela acorda se afogando em um lago e ela percebe que ela não se lembra de nada. A única pista que ela tem da identidade dela é um colar com o nome Alison. Mas ela é resgatada por um grupo de crianças e conforme ela é levada para uma instituição, ela percebe que, na verdade, as coisas podem ser um pouco mais sombrias do que ela imagina. Porque, na verdade, não é que ela perdeu a memória. Ela simplesmente não tem nada para lembrar, já que ela não tem um passado. Então, é uma história que é uma releitura moderna e um pouco sombria de Peter Pan, onde a Terra do Nunca é lar dos que nunca nasceram. Então, a gente vai acompanhar a jornada da Alison por essa terra mágica e inóspita, com um sonho de conhecer a mãe dela. Então, ela quer descobrir o portal que Peter Pan usou para voltar para a Terra e vir conhecer a mãe dela. E é uma história, assim, que tem muito aquele grupo de amigos que forma, sabe, quase uma família. Tem mistério, tem reviravoltas. E é uma história bastante, assim, jovem adulta. A partir dos 15, 16 anos ali é especial pra essa galerinha. Eu falo que o livro da Becca é perfeito pra quem se desviou e tá com medo de voltar, tá com vergonha de voltar. Assim, foi, pelo menos pra mim, foi a mensagem mais tocante, assim, do livro dela. Eu fico com vontade de chorar. Mas esse é um livro que trabalha muito a nossa identidade como filhos de Deus. É verdade. Filhos amados e o amor incondicional do Pai. E ele trata muito disso, assim, de crianças perdidas. Tanto é que a dedicatória dele é para os perdidos, onde quer que vocês estejam. Ai, gente, que lindo! Nossa, que lindo ouvir vocês falando dos livros! É verdade, cada história é única, é especial. E teve momentos que eu ri muito quando Deixa Nevar. Como também me identifiquei também com Encarando a Verdade, porque eu acho que fala muito dessa idade que a gente quer ser aceito, né? Que a gente quer ser incluído. E passei raiva com você. Ops, com todo respeito. Nossa, eu cheguei na metade do livro, fechei e falei não. Deu pra mim. Essa menina já sofreu muito. Chega, não quero mais saber da história. Mas eu falei assim, ai, tá bom, deixa eu ver o que acontece. No final valeu muito a pena. Valeu principalmente pelo final, muito bonito. Mas passei raiva, fiquei chateada. Falei, como que pode sofrer tanto? Vai sofrer mais, não acredito. Eu mandei umas 5 mensagens, eu não acredito que você fez isso. Exatamente isso, a sensação. Mas vale a pena. Vale a pena. E esse final ainda não é nem o final completo da história, porque a continuação vai chegar esse ano aí, pela Thomas Nelson. Gente, e aí esse segundo livro é o meu favorito. O meu também. Gente! Eu amo o livro 2. O livro 2 é onde, assim, tudo termina, sabe? Aquele ápice, assim. O livro 2 é o mais importante.
Porque ele é onde, assim, tem o... Onde as coisas tudo fazem sentido. Coisas que aconteceram no livro 1 que você pensa, mas por quê? Por que ela teve que sofrer tanto? Tudo faz sentido ali no livro 2, tudo é amarrado, assim. Eu amo esse livro 2. Vai ser só 2 ou tem... Não, só termina 2? do livro 2. Tá. Tá bom, vamos saber. E, gente, eu queria perguntar muito isso pra vocês, porque no final de cada leitura, a pergunta que vem na minha cabeça é: como que elas conseguiram pensar nisso? Eu ficava assim, gente, é muito legal. Como que vocês têm essas ideias, criam esses personagens, né? Como a Camila e a Tamiri já falaram que teve muito de vocês no livro e como foi, né, colocar isso, jorrar isso em palavras e pra você como foi criar um universo totalmente diferente. Como que foi isso? Como que é esse processo? Porque eu fico encantada, eu falo, gente, é muita criatividade. De onde sai? Como que funciona? Eu sempre fui muito criativa, eu sempre criei histórias desde pequena. E muito, muito pequena, assim, eu ficava inventando na minha mente. Eu acho que todo escritor faz isso, né? Eu achava que eu era a única no mundo, depois eu descobri que não é. Legal. Mas... Tudo doido. Às vezes uma coisa que você vê, por exemplo, a história de Mil Passos ao Sul foi assim, eu tive essa ideia olhando meu e-mail. Eu tava mexendo no meu e-mail e eu vi uma pasta, assim, de rascunhos. Aí eu fui ver o que tinha e tinha umas coisas, assim, que eu nunca enviei. Teve o sonho com o Caio também. Eu lembro que você teve o sonho com o Caio. É porque juntou, mas isso aí foi por outra coisa. Essas são duas ideias que eu juntei pra fazer uma só. Essa daqui foi assim, eu tava lá olhando o e-mail, olhei a pasta de rascunhos e tinha umas coisas não enviadas. Eu falei, graças a Deus que eu não enviei isso. Mas se acontecesse alguma coisa... E esses e-mails fossem enviados, o que daria? Eu falei, nossa, eu tenho que escrever uma história assim. E aí, isso explica o plot twist aqui do e-mail, né? O primeiro plot point da história, que é esse. Mas eu tive um sonho que o meu marido estava escrevendo um livro sobre aviação. Meu marido é apaixonado por aviação. Ele é apaixonado por aviões, mas ele tem medo de voar. E aí, a personagem... Eu trouxe isso pra personagem, sabe? Falei, vou botar isso no meu livro também. Então veio de um sonho. Eu já escrevi histórias que eu sonhei, assim. Que legal! E aí eu trouxe disso. Às vezes eu sonho que eu tô escrevendo um livro. E isso que foi mais ou menos assim, mas nesse sonho meu marido tava escrevendo o livro, sabe? E aí, até por isso que o nome da personagem é Cássia, porque o nome dele é Caio, aí eu quis colocar um nome parecido. Que bacana! Eu trouxe um pouquinho dele pra personagem. Essa característica dele pra personagem. Gente, que incrível! E você, Tami, como é que foi passar isso? Cara, a cabeça da gente funciona de um jeito meio diferente. Eu não sei nem explicar direito, assim. É uma coisa que às vezes é uma coisinha que a gente vê. É alguém fala alguma coisa, ou foi um filme que você assistiu, e você fala assim, não, eu faria diferente. Então, assim, e o que, pelo menos comigo, acontece muitas vezes, eu tenho uma ideia e eu fico fixada nela, mas aí eu começo a escrever e o negócio vai pra outra linha, assim. Meu próximo livro mesmo foi assim, eu comecei ele de um jeito e depois de vários brainstormings, ele virou outra coisa completamente diferente. Por isso que a gente fala que o tapa vem primeiro na gente, porque foi assim, a mensagem dele era o que eu precisava naquele momento, entendeu? E a ideia inicial dele era uma coisa completamente diferente. E a coisa foi se desenvolvendo totalmente diferente. E a cada processo também, pelo menos, encarando a verdade, eu escrevi de um jeito, a ideia veio de um jeito e foi se moldando de um jeito. Esse próximo já foi uma experiência completamente diferente. Então, assim, a criatividade eu não sei te explicar. Porque a gente senta e... Somos filhos de Isso Deus criados. aconteceu comigo no Mil Passos, no desenrolar do romance. Eu não posso falar muito pra não dar spoiler. Não, Mas era de um jeito, e o book proposal que eu enviei pra editora era de um jeito, e o livro acabou sendo de outro jeito, completamente diferente. E sabe? muito melhor. Muito eu também acho agora. Mudou bastante, né? Ia pra uma direção e ele acabou indo pra uma direção completamente diferente. Inesperado até pro autor. Que legal! A gente tem dessas, a gente começa a escrever e aí a gente tá tipo, não, isso vai acontecer. Aí no meio da escrita, o personagem fala, não, querida, não é assim que vai funcionar. Caramba! E aí muda tudo, assim, eles realmente criam vida e você vai escrevendo. Esse meu novo mesmo, eu tive esse processo de
Tipo assim, não era pra isso estar acontecendo agora, querido. Mas isso porque a gente faz ainda uma preparação antes, né? Eu fiz toda uma escaleta do meu livro. Às vezes, nem sempre. Às vezes. Esse livro, o Deixa Nevar, eu não fiz. Mas o Mil Passos eu fiz, uma escaleta do começo ao fim, que é um resuminho de do que vai acontecer em cada capítulo do começo ao fim. Eu tinha lá da metade pro final, simplesmente eu troquei tudo depois. Bem assim. Ideias não é problema para um escritor. Acho que o mundo ele tá cheio de histórias, potenciais histórias, e o escritor ele é sensível para perceber esses pequenos insights assim de inspiração. E eu já escrevia quando eu tive a ideia desse livro. As minhas ideias sempre surgiam como flashes de imaginação. Eu imaginava uma cena e eu sabia que aquilo ali era uma história. Inclusive, C.S. Lewis foi assim também, não foi? As Crônicas de Nárnia surgiu com a imagem de um fauno. Ele imaginou um fauno e ali foi desenrolando. Então, assim, a J.K. Rowling, ela também imaginou um garoto com uma cicatriz. E aí, desses insights visuais geralmente vem. Esse livro foi o primeiro que veio de um insight de uma frase. Era como se eu estivesse escutando uma voz. Eu prometo pra vocês que eu não escuto vozes, tá? Mas ele veio assim, um sussurro no meu coração. Você sabe pra onde vão as crianças que nunca nasceram? Eu sei, porque eu sou uma delas. E eu falei, é uma história boa daquelas, forte. Mas eu tava cheia de outras ideias pra trabalhar, então eu tentei ignorar essa história. Mas, naquele mesmo dia, eu tive a ideia do livro inteiro. Inclusive, não só do livro 1, do livro 1 e do 2. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu nunca tinha imaginado uma história do começo ao fim. Então, eu tinha ela inteira na minha cabeça. E eu pensei em duas coisas. Eu falei, caramba, eu tenho que escrever essa história. Porque ela é muito boa, ela é muito forte. Mas eu também pensei, Senhor, eu mal comecei a minha carreira de escritora, você já quer me cancelar, Deus? Como é que eu vou escrever uma história de um tema tão sensível, tão polêmico, que as pessoas geralmente elas não querem nem debater, elas só querem debater, aliás, elas não querem ouvir, elas não querem abrir para a possibilidade de um diálogo. E então, assim, eu falei, meu Deus, nenhuma editora vai querer me publicar, eu vou acabar com a minha carreira antes dela começar. Mas, ao mesmo tempo, era tão forte aquela necessidade de escrever essa história que eu não podia ignorar. E eu acho, assim, fantástico como Deus, ele trabalha em nós enquanto a gente escreve. Esse livro, eu digo que eu amadureci junto com ele. Porque a primeira versão, uma versão bem ruinzinha dele, bem fraquinha, mas pelo menos consegui terminar. Levou 5 anos. Uau! Depois ele levou mais 2 anos pra chegar numa versão boa, naquela versão assim, agora eu consegui escrever essa história. Então foi 7 anos no total. E pra ele ser publicado pela Thomas Nelson, foram 9 anos. Desde a ideia até o momento. Eu até acho assim, como assim, quase poético, né? Afinal de contas, é um livro que ele fala sobre vida e ele levou 9 anos, quase 9 meses, né? 9 anos, uma referência aos 9 meses, para que ele finalmente nascesse. E as crianças no livro nascem com 9 anos, não é? Exatamente. Gente! As crianças despertam na Terra do Nunca com 9 anos. E foi quando ele foi publicado, exatamente 9 anos depois que eu tive a ideia, foi como se ele tivesse despertado. Assim, que legal! Achei poético. E assim, é isso, sabe? Ideias não é problema pra gente. A gente tem muitas ideias e é isso, sabe? Assim, é uma coisinha aqui, outra ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque o mundo ele tá cheio de histórias. E nós somos filhas de um Deus criador, então todo mundo, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, então a gente cria porque ele nos criou primeiro. É isso. E tem a coisa de que o próprio Jesus, né, usava histórias pra falar do reino, pra deixar mais claro, né, as coisas do reino para as pessoas que não conseguiam compreender, às vezes, quando ele falava um pouco mais difícil, né? Uhum. Então, eu acho que eu acredito de verdade que é um dom, assim, que ele deixou pra gente. Ele veio, fez primeiro e deixou pra gente. E teve uma coisa uma vez que a Becca falou no outro podcast, que ela falou assim, que perguntaram pra ela se ela, porque ela tem um curso. Esse curso tem que sair. Uhum. E aí, é um curso já pra escritores mais avançados, né? E aí perguntaram pra ela se ela ia fazer pra
escritores iniciantes. E ela falou que acha isso muito difícil. Você ensinar a pessoa a escrever. E aí eu fiquei, depois que acabou aquele podcast, eu fiquei refletindo nisso. Porque é igual a pessoa que canta. Ela pode aprender todas as técnicas vocais. Ela pode aprender, assim, ela pode não cometer nenhum erro técnico vocal. Mas, às vezes, quando ela começa a cantar, você não sente. Sim. E às vezes, uma pessoa que não tem técnica nenhuma, que às vezes vai até dar uma desafinada ou outra, assim, ela vai conseguir te tocar muito mais do que a pessoa com técnica. E eu acho que a escrita é assim também. A gente assim, já nasce com uma coisinha que pra mim vem de Deus. Então, assim, você pode ter um escritor que ele tem toda a técnica, ele escreve perfeitamente, tem estrutura perfeita, tem estilo perfeito, mas você lê e você não sente. Você sente que falta alguma coisa. E eu acho que às vezes você vai ler uma fanfic, às vezes no Wattpad, e tá tudo errado, tá com um traço em vez de travessão. Você se envolve. Mas você se envolve tanto com a história porque ela tem essa coisa, entendeu? Então eu acho que a escrita, ela tem muito disso, assim, por isso que eu acredito que é um dom. Porque, eu acredito. Eu acredito em dom também. Porque não tem outra explicação. Porque a gente, assim, esse é o meu primeiro livro, e quando eu escrevi, eu não tinha técnica nenhuma. Mas as mensagens que eu recebo das pessoas sendo tocadas pela mensagem dele, eu fico assim, gente, não tem outra explicação a não ser a mão de Deus, assim. Porque eu não tenho técnica nenhuma quando eu comecei a escrever. Depois eu fiz o curso dela. A técnica, ela serve pra você potencializar o seu dom. Então, quando você tem o dom, e só com o dom você já consegue fazer muita coisa. Mas, quando você começa a estudar e você aperfeiçoa a sua técnica, é como se você estivesse aprendendo a manusear o seu dom. E então, você ganha muito mais intencionalidade e você potencializa muito mais a sua própria capacidade. Então, é muito bom. É uma das coisas assim, que o cristão tem disso também. A gente quer fazer tudo com excelência. Sim. Então, a gente busca muita excelência, a gente estuda, a gente se capacita, mas eu acredito muito assim, que é dom de Deus também, não vem puramente de nós. Eu acho que isso foi muito importante também, assim, pro crescimento da ficção cristã, de verdade, porque a gente tinha livros independentes de muita qualidade, né? Livros com bons revisores, uma boa capa, que mais? Uma diagramação. Então, assim, os autores independentes de ficção cristã... Buscam estudar a história. Eles investem em cursos, né? Claro que isso está cada vez maior, tem cada vez mais pessoas chegando, né? Mas eu acho que sim, que a gente vê isso na ficção cristã, né? Esse investimento, assim, essa excelência sendo buscada. Vem dessa essência de buscar fazer o melhor para Deus. Como é para Deus, né? A gente tem esse propósito de que é um trabalho, mas é um trabalho para Deus. Então a gente tem essa necessidade de, tipo, se eu vou fazer isso bem feito. Então eu preciso estudar, eu preciso me capacitar. Eu não vou depender só, né? As pessoas falam, mas sei lá, baixa um negócio. Não, a gente tem a nossa participação no sentido de a gente faz a nossa parte para Deus. Deus entra com o dom dele e a gente faz a nossa parte no sentido de estudar, de trabalhar aquilo para que aquilo seja cada vez melhor como uma oferta para ele, entendeu? Porque cada vez, quanto mais você aprimora aquilo, você está ofertando para Deus. Você está entregando porque eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar investindo em outra coisa, mas eu estou aqui estudando para que esse trabalho seja visto como um trabalho de excelência, principalmente por ser para ele. Verdade. E é muito legal vocês falarem sobre isso, sobre existe um dom e realmente é dom, né? Não adianta do nada a pessoa querer começar, realmente isso já vem latente, eu acredito, né? Dentro da pessoa e ela passa aquilo pra frente, mas o dom precisa ser aprimorado, disso da gente também correr atrás, estudar. Também gosto muito disso, né? De que existe um dom, mas pra gente tá ali, é um diamante que a gente vai lapidando, né? Eu creio que isso agrada a Deus, espírito de excelência, espírito de avançar, de progredir. Então, é muito bacana, porque às vezes a pessoa ela tem uma ideia legal,
né? E que ela até gostaria de ir pra frente, mas às vezes não se capacita, não procura. É importante a gente fazer isso. Ainda mais hoje em dia, que tem tanto acesso à informação, muito mais do que antes, né? A cursos. Então, assim, é mais fácil da gente se capacitar. Então, por que não, né? Aprimorar, se profissionalizar. Então, é muito legal vocês falarem sobre isso, sobre o quanto que tem o dom, mas tem também... tem uma frase que fala isso, né? Que é... Eu sei de qual você tá falando. Inspiração e transpiração. 99% transpiração, 1% inspiração. Exatamente. Não sei isso. se a proporção tá exatamente essa porcentagem, mas é por aí. A proporção, mas não é assim, não. Mas é mais ou muita menos transpiração. aí. Mas É isso, é trabalho. É trabalho. Afinal, não tem como fugir disso. E eu achei legal, né? A gente estava falando sobre dons, a Bíblia fala, né? Sobre dons. Eu lembrei de um salmo que, gente, eu acho que eu falo esse salmo quase todo episódio. É porque é maravilhoso. Eu amo esse salmo que ele fala assim, né? Nossa, e eu acho que tem até a ver com a temática do seu livro. Você falou de um tema tão sensível, mas que é sobre isso, né? Sobre isso, porque quando eu li também, comecei a ler e eu percebi que a história ia para esse rumo, eu fiquei meio chocada. Eu falei, uou, vamos tocar nesse assunto, ela vai falar disso, caramba. Ela vai fazer isso, né? Doida? Você vai mesmo por esse lado. Eu não tava esperando, você viu a capa assim tão delicadinha, né? Quando eu entrei, eu falei, caramba, tem uma temática aqui pesada, né? E que acontece, infelizmente. Salmo 139, 13, que fala: Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eu amo esse salmo, eu amo o quanto ele é poderoso, eu amo o quanto que Deus já nos viu antes da gente existir, e ele também é um escritor, como está escrito aqui, ele fala, né? E no teu livro todas essas coisas foram escritas, os nossos dias foram escritos antes que a gente existisse, o nosso propósito. Deus criou todos os seres humanos com um propósito e esse propósito já existia antes que a gente existisse. Então, eu acho isso incrível e eu acho incrível uma coisa que eu tenho orado, que eu tenho pedido a Deus, meu Deus, que eu possa viver a história que o Senhor escreveu no teu livro, né? Porque às vezes a gente sai um pouco, né? Mas que eu possa viver essa história que o Senhor escreveu para mim, né? Vocês como autoras, né, que criam pessoas ali no livro de vocês, né? Vocês sabem o quanto que vocês estão criando ali uma vida. Vocês estão criando ali uma vida. E vocês têm amor, vocês têm carinho por aquela vida que nem existe de fato, né? Ainda mais Deus, quando Ele pensou em nós, quando Ele escreveu a nossa história. E nós já éramos reais para Deus antes da gente existir. Por isso que eu falei um pouco da temática do seu livro, que fala um pouco sobre o aborto, né? E o quanto que nós, cristãos, acreditamos que cada vidinha é importante, porque ela já existia antes dela ser, antes da gente estar aqui. E sobre a graça também de Deus, né, que retrata ali um pouco no final, né? Porque no final é isso, antes da gente existir, antes da gente aceitar Jesus, antes da gente tê-lo como nosso Senhor e Salvador, Ele já tinha pensado em nós, Ele já tinha nos imaginado, Ele já tinha dado propósito, Ele já tinha escrito nossa história, Ele já tinha morrido para que nós pudéssemos ter salvação, né? Sim. Então, assim, é lindo o que Deus faz e é isso, Ele é o autor da nossa história, né? Vocês são autoras aí retratando histórias lindas, mas nós temos um autor da nossa história e para você que está ouvindo, se você ainda não conhece esse autor, busque conhecê-lo, porque ele tem uma história escrita para tua vida. E a história que ele escreveu para tua vida, cara, ela é melhor do que qualquer uma que você possa tentar escrever. Ela é uma história que foi feita antes de você existir. Você não tá nesse mundo por acaso, você não tá nesse mundo por vontade dos teus pais. E às vezes é uma realidade de muita gente, às vezes nem os seus pais talvez realmente quiseram, mas não importa, porque você tá nesse mundo porque você tem um pai que é Deus e Ele quis sim que você existisse, você tem propósito, você tem motivo para estar nessa terra. E tá aqui, a história que Ele escreveu da tua vida, ela tá aqui, porque aqui a gente aprende que a gente é filho, aqui a gente aprende que a gente tem redenção, que a gente tem perdão pleno,
pelos nossos erros, a gente encontra aqui uma nova história, a gente pode se tornar uma nova criatura. Então, para você que tá aí ouvindo e fala, caramba, não sei onde eu me encaixo nisso tudo, você é um desses personagens, só que de um livro muito melhor, o livro de Deus. E você não é só um personagem, você é uma pessoa que foi criada, idealizada pelo Deus Altíssimo. E Deus tem coisas maravilhosas para sua vida. E é o meu convite, é o convite, eu acredito, de todas nós que estamos aqui, que você tenha esse encontro com o autor da vida, que você possa conhecê-lo e viver a história que ele escreveu para cada uma de nós. E é o que eu desejo também para todas vocês, para mim, que a gente possa viver essa história que ele escreveu, né? Aleluia, glória a Deus. Eu acho que eu já cheguei até a postar uma vez que, assim, eu enxergo muito o que a gente faz e todas as coisas que a gente passou na nossa vida como se fosse, assim, na hora a gente não entendia. A gente passou por coisas que a gente falou assim, meu Deus, mas por que isso tá acontecendo? E hoje, assim, como a gente coloca muito da gente nas nossas histórias e a gente recebe os testemunhos de pessoas falando que foram curadas, pessoas que foram, que se entregaram para Jesus, a gente fala assim, o Senhor me fez sofrer aquilo tudo. Cada coisinha que eu passei na minha vida foi o Senhor me moldando para que hoje eu fosse instrumento para ajudar outras pessoas, a serem curadas e encontrar o Senhor. Então, obrigada pelas coisas que eu passei, que na hora eu não entendi, que na hora eu até, né, praguejei, mas que foram necessários, né? Então, assim, às vezes a gente passa por coisas na nossa vida que a gente não entende, que, assim, são até inexplicáveis, né? Mas todas elas têm um propósito. Então, por pior que esteja, no fim, tudo coopera para o bem. É isso. É isso. Como é bom conversar com crente. É bom, eu acho que é o que você falou no início. A gente fica livre, né? A gente não tem filtro para falar da nossa fé e daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E sabe uma coisa que interessante, eu me lembrei? Você estava falando, né, dos personagens, que as pessoas não são simplesmente personagens, são pessoas, o livro que Deus escreveu. E eu já tive, quando eu não escrevia ficção cristã, eu já passei por esse dilema. Meu Deus, se meu personagem morrer, ele vai pro inferno? E aí, tipo, posso nem voltar. Não, Rebeca, calma, é só um personagem. Mas se fosse uma pessoa, né? E são dilemas, realmente, assim. A gente pega o carinho, né? Elas viram pessoas reais. Assim, é estranho, é muito... Eu não sei se a pessoa que lê se apega tanto, mas pra gente são pessoas que a gente encontrou. Exatamente. A gente só não vê assim, mais. Quando aparece alguém, não sei se você é assim, por exemplo, se você vê alguém com o nome da sua filha, você fica, ai, que nome lindo. Eu vejo alguém chamado Cássia, por exemplo, fico, ai, que nome lindo. É verdade, é verdade. Ou Marco. Quando aparece alguém assim com o nome do personagem. E quando você encontra pessoas fisicamente parecidas, você fica assim, Deus. Não, a Vânia é a que eu mais fico ponderando, porque ela é ruiva, não é? Não. A Vânia? A Vânia é morena? Ela tem, na verdade, ela é cacheada, mais cacheada do que aqui. Eu acho que é por causa da luz, né? Parece que tá parecendo ruivo. Mas tá parecendo ruivo? Gente, será que sou... Não sei. Ela tem cabelo escuro. Tô confundindo. Ela é morena. Quem é ruiva é a da... Kelaia. Não, mas ela é... Será? Por que eu imaginava ela ruiva, então? Será que é porque o leitor... Não, pode ser. O leitor imagina do jeito que ele quer. A gente faz essa descrição, mas ele imagina do jeito que ele quer. O Marcos, eu sei que é loiro. A sua pode ser ruiva. Pode ser também isso. Uma pequena falta de atenção, mas tá tudo certo. Mas às vezes a gente faz isso, a gente lê um livro. Cada um imagina de um jeito, eu tenho né? umas pessoas assim que eu olho e eu penso... Parece a Vânia, né? Ai, gente, deve ser muito legal isso. É muito... mas o mais engraçado é o carinho que a gente fica, porque na nossa cabeça é como se fosse uma pessoa que você conheceu e você não viu, não vê mais. A minha vilã, eu digo que é uma relação de amor e ódio que eu tenho com ela. Porque... Poxa, o nome dela é Alice. Olha aí, ó. Poxa, vou botar um nome mais diferente na vilã. Poxa. Eu falei, poxa, eu não consigo ter bode dela. O nome dela é Alice. Assim, nossa, tem uma personagem com meu nome. Eu nunca tinha visto meu nome num livro. Ai, meu Deus, é um personagem péssimo. Você tem certeza? Poxa, não presta. Poxa, pena que ela assina.
Mas a gente não consegue odiar nem os personagens malvados. E ainda mais eu, 9 anos com essa história. Se vocês tomar com o livro 2, foi 10, mais de 10, sei lá. Eu fiquei em luto quando eu terminei de escrever. Sério? Foi uma coisa, assim, muito estranha. Porque foi a minha juventude inteira, praticamente. Eu comecei esse livro quando eu tava na faculdade, e aí, de repente, acabou. E aí, acabou. Com saudadinha. Foi muito forte separar deles. Eu até achei que eu não seria mais escritora. Elas sabem que elas dão de prova dos meus surtos. Mas, gente, eu demorei 9, 10 anos pra escrever um livro. E agora? Será que eu consigo escrever outro? Isso eu tenho que ser mais rápida, né? Porque senão... Não dá pra ser mais 9 anos de novo. Socorro. Foi. Ai, gente, que legal. Eu queria ler aqui agora, né, pra gente tá aí caminhando pro final, infelizmente. Mas eu queria ler antes, né, um pouquinho. A gente tava falando aqui bastante sobre dom, né? E em 1 Pedro 4:10... fala acerca disso, né? Fala assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. E eu acho lindo porque é isso, Deus usa cada um com dons diferentes, de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo de espalhar a glória dele, né? Espalhar a glória de Deus por essa terra. E é muito legal ver, né, pessoas usando os dons que Deus deu a elas, né, com essa forma para servir uns aos outros, para fortalecer a fé dos irmãos, né? Tem até um trecho que fala, né, que Deus fala com, acho que é com Pedro mesmo, que fala assim, tu quando te converteres fortalece os teus irmãos. Então é muito legal a gente ter aí pessoas unidas no único propósito de fortalecer uns aos outros, enfim, e usar esse dom aí de uma forma tão bonita como eu tenho visto vocês usarem o dom de vocês, meninas. Glória a Deus. Prazer receber vocês aqui, de verdade. Prazer é nosso. Foi muito bom. Foi muito maravilhoso. Sério, Obrigada foi maravilhoso, meninas, eu amei. De falar. Ai, não, se deixasse, ficava aqui também um tempão, que é muito bom estar aqui com vocês e ouvir, né, sobre todo esse processo, sobre essas histórias. E tô ansiosa aí pelas histórias que virão, né? Obrigada. Antes de 9 anos eu quero história não. Pode deixar. Então, gente, eu agradeço a Deus por esse momento aqui que separou para nós. Agradeço por a vida de cada um de vocês que estiveram aí nos acompanhando. E deixa eu lembrar dos recados. Se vocês também, caso alguém aí que esteja ouvindo, tem interesse de fazer seu conteúdo, de criar podcast, de profissionalizar aí suas redes, tirar suas ideias do papel, né? Como a gente estava falando aqui, é um pouquinho de inspiração e muita autoinspiração. Nós temos aí a ajuda que você precisa, talvez, para tirar seus planos do papel, porque nós estamos aqui na nossa segunda casinha, que é a Brooklyn. Temos profissionais capacitados para ajudar vocês aí a criar, a desenvolver seus produtos, cursos, profissionalizar suas redes, fotos profissionais, enfim. Traz aí a tua ideia que a gente dá um jeito de fazer aqui na Brooklyn. Temos profissionais super capacitados, Mari Lennon, como a gente costuma falar, nosso Sandy Júnior, que é a nossa dupla imbatível, tá aqui para te receber muito bem, com muito carinho e te ajudar aí nos seus negócios. E é isso, meninas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E vocês vão estar na Bienal, né? Sim. Na Bienal do Livro. A gente quer lançar esse episódio, ainda vai estar rolando a Bienal. Então, quem quiser, que for aqui do Rio de Janeiro, as meninas vão estar lá. Dá tempo de ir lá conhecer que vem, elas. Dia 20, vai ter uma mesa de ficção cristã na programação oficial da Bienal. Comigo e algumas outras autores. E a Tamires vai estar na Amazon também, dia 19. Amazon. Dia 19 às 11, eu vou, junto com as meninas que escreveram Corajosas, a Keren e a Thaís, a gente vai falar sobre ficção cristã para jovens leitoras, né? E aí vai ser lá, vai ser pela Amazon, não vai ser da Bienal, mas vai ser pela Amazon e eu tô bem ansiosa. Que legal. E dia 20 eu vou falar com a Keren Anne e a Sara Guzella. E a Raquel, que é uma influenciadora de ficção cristã, né? Do Instagram dela, Herdeira Literária. A gente vai falar um pouquinho sobre ficção cristã lá na praça, além das páginas, às 2h30. Que legal. E 11 horas, no mesmo dia, eu e a Tamires estaremos
no stand da Thomas Nelson autografando nossos livros. Isso. Ai, gente, que Dia legal. 20. Dia 20, 11 horas. Eu vou tirar um dia pra ir lá ver vocês. Vou tirar um dia pra ir na Bienal. Estaremos lá. Ai, eu quero ir lá. Quero ir lá, quero fazer rios, quero fazer aquela coisa. Vem muito comigo bom. pra Bienal. É muito bom. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau.